Pelo Senhor da Cruz, grande Deus, nosso Senhor, dos nossos amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sentar-se. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje já o terceiro domingo do Santo Tempo da Quaresma. Neste terceiro domingo recebemos, como sempre, santas lições da Sagrada Liturgia. Um dos grandes temas que domina esse domingo é exatamente a existência do demônio. Como eu expliquei no primeiro domingo da Quaresma, é um daqueles inimigos contra os quais a Igreja nos convida a combater valentemente durante esses dias sagrados. O demônio, do lado de fora, instiga, oferece às nossas paixões, desde as mais simples até as mais baixas, o seu objeto próprio, aquilo que elas apetecem, aquilo que elas desejam. E aí esse objeto pode ser qualquer coisa. Um tempinho a mais de descanso, uma certa comodidade, um jeitinho brasileiro nas coisas, um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, até a gula, a fofoca, as invejas, as rixas, as impurezas. E essas paixões, que são os outros inimigos dentro de nós, lutam e nos fazem nos inclinarmos a esses objetos. Por isso a Igreja nos convida, durante esses 40 dias, a combater esses dois grandes inimigos. Mas hoje a Igreja faz, de modo muito particular, uma chamada para a existência do demônio. Sim, porque um dos grandes planos do demônio, especialmente nos últimos séculos, é fazer crer que ele não existe. Como é que eu vou combater uma coisa que não existe? Ora, se o mundo acreditar que o demônio não existe, facilmente o mundo se entrega ao demônio, porque deixa de combatê-lo e, sem perceber, vai agir guiados pelas inspirações do demônio, que é normalmente o que nós vemos: as infidelidades, as traições, as ganâncias, as revoltas, as lutas entre as nações, entre os países, entre as regiões, entre as famílias. Tudo isso é próprio do demônio, porque um dos nomes do demônio é diabo, que significa divisor, aquele que divide. Foi assim, caríssimos irmãos, desde o princípio. Quando o demônio caiu da sua amizade com Deus e foi lançado nos precipícios do inferno, ele criou no seu peito um único objetivo de vida: levar para junto dele naquela prisão o maior número possível de homens, seres humanos. Daí nós entendemos o porquê toda aquela astúcia tentando os nossos primeiros pais no jardim. E aquelas tentações, como nós vimos também no primeiro domingo, são as mesmas tentações que ele fez com o próprio Jesus, que são as mesmas que ele faz conosco todo santo dia. Nos oferece poder, prazer e a posse de bens. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor acaba de fazer, como sempre, o bem, e as pessoas se admiram, porque Ele é capaz de dar ordens ao próprio demônio: sai, e ele sai. Mas alguns, para lançar Nosso Senhor no descrédito, dão essa vitória ou esse poder de Jesus ao poder do próprio demônio. É pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, que ele expulsa os demônios. Ou seja, não há novidade nenhuma, é como se fosse mais ou menos uma armação, é um ensaio, é uma apresentação do próprio demônio, que está saindo só para chamar a admiração dos homens para uma coisa que já é dele. Mais ou menos o que acontece hoje em muitas denominações ditas cristãs. Um verdadeiro show, em que o demônio é apenas um ator, mas ele se presta a esse papel exatamente para prender ali a atenção e não deixar perceber que elas estão exatamente sobre as inspirações
do demônio. Mas nosso Senhor desmascara e enfrenta aqueles que assim o acusam. Se é pelo poder dos demônios que eu expulso os demônios, e os vossos filhos expulsam pelo poder de quem? Sim, porque entre os judeus já existia a prática dos exorcismos, já existia essa luta contra o demônio. Quando um judeu expulsava o demônio, expulsava em nome de quem? Se é de Deus, por que Jesus, que também é judeu, não pode expulsar pelo poder de Deus, ou seja, pelo seu próprio poder? Como disse, o grande plano do demônio é fazer crer que ele não existe. Claro, nós não devemos ter medo do demônio, um medo irracional. Porque dizem os santos, o demônio é como um cão, um cachorro bravo, pronto a morder, a arrancar pedaços de carne. Só que é um cachorro que está fortemente amarrado. Só é mordido quem se aproxima dele. Ou seja, ele não tem poder nenhum para fazer o mal, se Deus não permitir, ou se o homem, na sua imprudência, se aproximar dele. Um cachorro bravo, se está amarrado, é só um cachorro bravo, late, mas não pode fazer nada mais. O demônio, caríssimos irmãos, já foi vencido. Não existe na religião cristã uma ideia de que existe uma guerra entre o bem e o mal, de tal modo que o mal poderia vencer. Não existe isso. O mal já foi vencido. O problema é que nós estamos presos ao tempo, e cada um de nós precisa lutar o seu próprio combate, precisa vencer suas próprias batalhas, inclusive contra o demônio, mas ele já foi vencido. A sua ação ordinária é o que nós chamamos de tentação. Para o demônio é péssimo a sua ação extraordinária, que é, por exemplo, a possessão, o que nós chamamos de possessão. Porque na possessão fica muito claro que o demônio está agindo, possuiu a pessoa, e que, portanto, as ações da pessoa não são ações dela, mas do próprio demônio. Por isso, a pessoa que está possessa não peca. Ou seja, ele não ganha nada possuindo uma pessoa. Pelo contrário, ele descobre a sua presença e mostra a sua maldade. O grande poder dele está em fazer o mal pelas ações do próprio homem, quando ele simplesmente sussurra aos nossos ouvidos aquele desejo, aquela ideia de vingança, aquela ação de guardar o rancor no coração, aquela inveja do amigo, do colega de trabalho e assim por diante. Essa é a sua verdadeira ação e a preferida por ele, porque ninguém, vendo alguém agir por inveja, sabendo de algum escândalo de impureza ou algum escândalo de infidelidade, não vai pensar em demônio, vai pensar que aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é uma traíra, aquela pessoa não presta, porque as ações são todas humanas. Esse é o grande prazer do demônio, fazer os homens agir inspirados por ele, mas levar todo o crédito pela sua ação, quando na verdade o demônio é que está por trás daquela ação. É claro que o demônio não pode nos obrigar a pecar. Se assim fosse, a ação, o pior que fosse, não seria pecado, porque não existiria liberdade no homem para agir. Então o demônio inspira, sussurra, oferece, dá facilidades, enfeita a ocasião do pecado, quase que joga a ocasião do pecado na cara do sujeito, mas no final das contas é sempre o homem que diz sim ao pecado e assim sim ao demônio. Portanto, caríssimos irmãos, aproveitemos a liturgia de hoje para lembrar que esse demônio ele já foi expulso por nosso Senhor. O dedo divino de nosso Senhor é capaz de banir todo e qualquer demônio da nossa vida. Se permite as tentações, que é a sua ação ordinária, é para o nosso próprio bem. Uma pessoa que não se exercita na luta não pode vencer os combates. Uma pessoa que não é capaz de lutar nunca será capaz de vencer. Por isso, o
O demônio é esse cachorro que late e nós ouvimos muitas vezes, ficamos com medo, mas só late. E Deus permite isso para que nós possamos criar coragem e enfrentar esse inimigo já derrotado. Por isso vem a calhar muito bem a advertência de São Paulo na primeira leitura. Devemos ser imitadores de Deus. Mas quem é esse Deus que eu devo imitar? O nosso bom Deus. Esse Deus encarnado que nós chamamos Jesus, que agiu nesse mundo enquanto Deus, sim, mas também enquanto homem. Enquanto homem, ele apontou o dedo para o demônio. Enquanto Deus, ele deu a ordem: sai. E o demônio não se atreveu a permanecer. Devemos, caríssimos irmãos, imitar a Deus, sobretudo naqueles exemplos que São Paulo cita na primeira leitura. Como é que devemos imitar a Deus? Vivendo como Deus viveu nesse mundo, na pureza, na honestidade, no trabalho, nas boas obras, porque ao contrário, os prazeres da carne, a desonestidade, a ganância, a inveja, todas elas são ações do demônio, portanto nos tornam imitadores do demônio. E enquanto nós praticarmos essas ações que pertencem ao demônio, de quem nós seremos amigos? De Deus ou do demônio? Se somos filhos de Deus, precisamos agir como tais. Se nós cremos em tudo aquilo que nós daqui a pouco vamos professar no credo, precisamos viver como tais. Para isso, nos ajuda o santo tempo da quaresma, tirar da nossa vida os maus hábitos, criar, pela repetição de bons hábitos, novas ações que nos identifiquem com o nosso Senhor, de humildade, de serenidade, de amor à justiça, de desejo de defender a santa religião, de viver de acordo com aquilo que nós professamos, de traduzir em nossas obras, em nossa vida, aquilo que nós cremos. Do contrário, nós nos tornamos mais um católico ou mais um cristão que vê a fé, vê a igreja como um grande supermercado, no qual eu entro com o meu carrinho e vou escolhendo, colocando no meu carrinho aquilo que eu quero crer, aquilo que eu quero acreditar. A igreja não é isso. Ou você abraça todo o pacote, ou você abraça toda a religião, com tudo aquilo que ela ensina, tudo aquilo que ela dá de direito, tudo aquilo que ela exige como dever, ou você não é verdadeiro cristão, você não é verdadeiro católico. Aproveitemos, caríssimos irmãos, para a partir de hoje imitar nosso Senhor, para agir de acordo, para sermos filhos de Deus na profissão, mas também nas ações. Sobretudo, para que nosso Senhor, nesses dias sagrados da quaresma, quando lhe fazemos companhia pela penitência, pela oração, pelas obras de caridade, nosso Senhor aponte o seu dedo divino ao demônio que em nossa vida nos traz as tentações diárias, e assim o expulse, mas sem antes não nos deixar permitir exercitar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vontade, de tal modo que nós também vençamos o demônio no nosso dia a dia, de tal modo que a sua existência não seja para nós motivo de medo, pelo contrário, um convite constante a lutar, a nunca confiar só nas armas, mas sobretudo no general dessa grande guerra, desse grande combate, para que as armas abençoadas por Deus nos ajudem, mas a nossa fé é que seja aquilo que vai alcançar a verdadeira vitória sobre o demônio, sobre a carne e sobre o mundo, os nossos três grandes inimigos. Para isso, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.